conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Muito boa noite. Na capital do Planalto Médio agora faz 12 graus, são 19 horas e 33 minutos e o frio lá fora, mas aqui dentro um calor humano incrível. Boa noite, Álvaro Damini. Sempre, né, Janice? Sempre um calor humano. É quase uma festa entrar no ar. Nessa semana tão importante para nós, com a estreia da programação da NGTV, e como está passando rápido, Janice. Como é que você se sente nesse quarto programa ao vivo, Álvaro Damini? Muito bem, muito bem. Há muito tempo eu não me sentia tão confortável apresentando tanto o Contraponto, como foi apresentado Biografia na segunda-feira, né? Nós estamos em casa, Janice. Estamos em casa, estamos entre amigos, estamos com amigos nos assistindo e eu peço desculpa, porque nós viemos de televisão e eu falava até ontem telespectadores, mas aí o Álvaro Damini, com a sua grandeza, me lembrou que são espectadores, então vocês são os nossos espectadores que podem nos assistir por um tablet, pela internet, pelo celular, colocando lá na televisão da sua casa, enfim, nós estamos em todas as plataformas aí, aguardando sempre o carinho de vocês, as sugestões de pauta e toda essa demanda que o jornalismo pede, nós queremos estar aqui fazendo isso com muito carinho, com muita responsabilidade todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não te corrigindo, obviamente, quem sou eu para te Não, corrigir, por favor. Janice, mas a questão, nós temos também os nossos telespectadores, quem nos acompanha pela Coprel TV. É verdade. Eu acho que é importante a gente lembrar sempre, porque como é uma plataforma nova de comunicação, nós estamos nos apresentando para Passo Fundo e para toda a região, é importante que as pessoas saibam os canais onde a gente está. Por favor, deixo para você, Álvaro. Vamos lá então, Janice. Tradicionalmente no site, obviamente, né? O www.ngtvweb.com.br. Nós vamos estar também em um aplicativo para celular. Estamos na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios de toda a região norte, também alguns municípios do estado. E, obviamente, esse espaço que nós temos ao vivo, porque a programação da NGTV ela segue 24 horas por dia. Mas esse espaço que nós fizemos ao vivo aqui no estúdio com a programação local, com o Contraponto e os outros programas que são apresentados daqui, vai ao ar também no canal do YouTube da NGTV e na página da NGTV no Facebook. Temos várias alternativas para o pessoal nos acompanhar. E as nossas redes sociais, que também funcionam muito bem. Quem acompanha já o nosso trabalho está pegando pílulas ali, podendo acompanhar algumas partes da nossa programação, e isso é muito importante. As pessoas conseguem ter um termômetro, um balizador do que está sendo aqui ao vivo, essa meia hora diária de comunicação para vocês e com vocês. Muito obrigada, Álvaro, mais uma vez, por esse privilégio de estar aqui do seu lado. Eu que fico
extremamente envaidecido pela tua companhia, Janice. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos ver a previsão do tempo, Álvaro, porque parece que tem geada aí na serra, tanto gaúcha quanto catarinense, e o frio realmente está chegando e a gente precisa aí tirar as roupas do armário. Clima-tempo. Nesta sexta-feira, o amanhecer ainda deve ser gelado em todo o sul do país. Inclusive, as baixas temperaturas vão ser capazes da formação de geada na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha. Além disso, podem atingir também o sul do Paraná. E é justamente esse tempo firme que possibilita a entrada dessa massa de ar polar que derruba as temperaturas. Chove apenas no litoral do Paraná e também na faixa leste de Santa Catarina, mas os acumulados são pouco expressivos. Falando nas temperaturas, então, como disse, devem ser amenas ao longo de todo o dia e começam com 11 graus em Curitiba, 13 em Florianópolis e até o meio da tarde apenas 19 graus de máxima estão previstos para Porto Alegre. Frio se aproximando, né, gente? Bom, hoje nós vamos trazer um assunto muito especial, mas muito especial mesmo. É um assunto que traz uma certa preocupação. Por quê? Não é só a saúde da mulher, a saúde física que importa. A cabeça, a mentalidade, como é que estão funcionando essas mães que estão aí trazendo filhos, que estão pensando em ter filhos, que perderam, infelizmente, os seus bebês. Como é que está funcionando este processo para essas mães? Essa data que a gente traz tanto carinho nesses dias, mas ela também precisa de atenção, de cuidado com aquelas mães que estão em casa e às vezes a gente nem imagina o que elas estejam passando. Para isso, nós convidamos hoje uma doutora muito especial e que ela entende desse assunto. Ela é a doutora Eliane Dal Aqua e ela é psicóloga especialista em perinatalidade. É esse o termo, doutora. Bem-vinda e boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, doutora. Eu estou me sentindo maternada por vocês nesse momento, né, pelo acolhimento. E privilegiada, né, de estar nesse momento, né, que vocês estão vivendo também, um momento novo, né? Então, é um nascimento também, né? É um nascimento. Muito legal isso. Doutora, isso que a Janice expressa, a gente se aproxima de uma data que ela é, por si só, muito comemorativa. Ontem, inclusive, nós tivemos um convidado aqui no programa, diretor do Cindy Lojas, e nós abordávamos como isso também é importante para o comércio, porque tem todo um carinho dos filhos com as mães, enfim. Mas a senhora trabalha muito essa questão que a Janice fazia referência na abertura, né, para lhe apresentar, que é aquela mãe que daqui a pouco tem algum tipo de problema, ou porque teve uma perda do filho, ou porque tem um filho e passa por um processo de depressão pós-parto, passa por algumas dificuldades, e aí tem uma campanha nacional, né, que está tratando muito sobre isso, porque de fato se precisa de um cuidado com relação a essa situação também. Gostaria que a senhora pudesse explanar para a gente até começar depois interagir com relação a esse assunto. Esse tema, Álvaro, é muito especial porque o Maio Furtacor, ele representa, assim, né, uma gama de cores, né, traduzindo um pouco o significado desse tema, né. Essa gama de cores, ela se altera, né, conforme a luminosidade. E a gente liga isso porque a maternidade não é só um tom rosa, né, ela é uma mescla de todas as cores. E conforme as alterações que essa mulher vai passar, tanto antes, durante ou após o nascimento do seu filho, elas vão influenciar, inclusive, no desenvolvimento do bebê. Então, a gente sempre fala que quando a gente está tratando né, uma mãe, a gente também está cuidando da vida antes dela nascer, né? E aí a gente está pensando em algo também social, né? Por isso que essa fala precisa ser né, mais abordada, esse tema. Nesse mês, o Maio Furtacor está abordando temas como, Álvaro, olha que interessante, todos os assuntos, os tópicos que o governo federal está trazendo. Legislação que protege as mães, preparação física e mental para o parto, humanização no atendimento durante o pré-natal, o parto e o puerpério, nutrição materna, o papel da doula. Esse me chamou a atenção. O papel da doula e saúde mental materna relacionada à saúde integral das crianças. A doula, ela era uma figura que não existia até pouco tempo. Como é que a senhora, como psicóloga, vê o papel da doula? E explica para nós o que é a doula.
Na verdade, a doula ela precisa ter uma certificação, né? Na verdade, é como se fossem as antigas parteiras, né? Então, com a mudança, né, durante a passagem do tempo, foi sendo, no caso, trazida a questão da hospitalização, né? Então, por isso, tantos partos cirúrgicos, né? O Brasil é um dos países que mais tem partos cirúrgicos. E a questão da doula justamente veio com essa questão da naturalização do parto, o retorno do parto natural. Então, é um papel muito acolhedor, né? A questão da pandemia trouxe algumas dificuldades para o acompanhamento da doula, né? Pela questão de acompanhantes, enfim. Mas é um trabalho que não deixa de ser também como, né, semelhante ao nosso trabalho de acolhimento, né, a essa mãe. É um trabalho muito importante também, né? Doutora, eu acredito que, assim como outras questões, e esse tema de depressão que é muito caro para vocês da área da psicologia e vem sendo muito difundido, né, porque até algumas décadas atrás se tinha quase que um preconceito em falar sobre o assunto e felizmente, de um período para cá, quantas vidas acabaram sendo salvas porque se coloca em público, se realizam campanhas, se fazem apelos para que as pessoas que eventualmente estejam passando por alguma situação um pouco mais crítica, elas possam fazer uma terapia, expressar os seus sentimentos, o que ajuda bastante. Nesse aspecto, com relação a essa situação da própria maternidade, vocês, enquanto psicólogas, observam que campanhas como essa, elas auxiliam bastante quem sabe, diminuir a dor de muitas mães e evitar alguma coisa pior, inclusive, aí na frente? Acredito que sim, Álvaro, mas também acho que precisa muito trabalho ainda. Por isso que nós, enquanto profissionais da área, precisamos estar disponíveis, né, para trabalhar e para falar sobre esse tema, né? O que acontece, assim, né, é como se fosse assim um contraponto, né? Enquanto tem uma parcela que trabalha, né, a divulgação desse programa de prevenção e conscientização à saúde mental materna, existe o que eu estava te falando antes, né, que é a romantização da maternidade. Então, ao mesmo tempo, né, fica esse contraponto, né, o que dificulta um pouco, né, a gente poder olhar para tudo isso com a necessidade que tem. Então, muitos sintomas, eles são naturalizados. A mãe está cansada, a mãe está mais quieta, a mãe está chorosa. Até existe, num primeiro momento, o baby blues, que é natural, assim, né, logo após o nascimento do bebê. Mas, de modo geral, precisa ser né, analisado de uma maneira particular e individual de cada caso. Então, é isso que a gente vê diariamente no consultório. A maioria das mães, elas escondem até a questão de sintomas por se acharem impotentes, por se culparem, né? Então, isso é pouco falado e quem tem isso, né, que aparece mais nas quatro paredes do consultório, que consegue falar e se expressar, né, acaba sendo importante para essa pessoa, mas a não divulgação disso também corrobora para que essas mulheres se sintam estranhas quando sentem alguns sintomas assim, né? Porque o que tu espera, assim, da maternidade, que é tudo cor-de-rosa. Vem aquela né? culpa, eu deixei de ser uma super mãe, eu deixei de cumprir o meu papel, e aí a mulher se cala, e vem a depressão, e vem outras consequências que podem ser até fatais. Exatamente. Nós temos números aqui hoje que nós combinamos de não trazermos para o ar, porque são números que impactam. Assim como a gente não fala no jornalismo sobre questões que envolvem suicídio, esse é um tema que a gente nem quis hoje abordar números, mas as mães precisam pensar se estão se sentindo desconfortáveis, e depois a gente pode falar com a doutora quais são os sinais de alerta para essas mães. Não sintam vergonha, não sintam culpa de dizerem aquilo que vocês sentem, porque neste momento é a hora de vocês buscarem ajuda e pensar, eu não estou sozinho. Seria isso. Doutora, até com sugestão da Janice, né? Quem sabe se pudesse pontuar alguns sintomas, se eles são comuns a todas, se são diferentes e se eventualmente tem aqueles sinais iniciais, né, que aí tem que acender o alerta. Álvaro e Janice, na verdade, é uma coisa tão complexa, porque assim, né, tem a questão dos sintomas, né, e tem, na verdade, um ambiente que essa mãe convive, né, porque muitas vezes a patologia não está na mãe, mas está no ambiente em que ela vive. A questão dos sintomas, a gente pode falar, né, enfim, a mulher que está mais chorosa, que está mais cansada, mais sonolenta,
a alterações na libido, alterações na questão da alimentação, né? Ou não come, ou come muito, alterações no sono, irritabilidade. Então, assim, são inúmeros, né? Mas é importante ter uma avaliação de um profissional que entenda, né? Para a gente também não colocar essa mãe numa condição que ela não tenha, mas de fato, às vezes, o ambiente mesmo está provocando isso, né? Doutora, nós já vamos falar mais, é muito interessante todos esses pontos que a senhora está trazendo aqui. E agora queremos falar em especial sobre uma perda que o Rio Grande do Sul teve ontem. Luiz Carlos Borges, músico, compositor, intérprete, um grande, acho que um dos maiores instrumentistas do Brasil, partiu também para um outro plano, deixando saudades, Álvaro Damini. E hoje o Yamandu Costa, que é passofundense, fez um relato no Instagram dele, dizendo que ele não perde um amigo, que ele perde um irmão, né? O Yamandu, que está morando em Portugal, um grande amigo meu também, o Gabriel Selvagem, também prestou uma homenagem hoje, os dois que estão fora, que estão na Europa, mas tem uma ligação muito forte com o Luiz Carlos Borges, por todo esse aprendizado da música que ele trouxe. Nós separamos, Álvaro, com muito carinho, o Marcelo separou um vídeo que ele fazia com bastante frequência, né, para o seu público. E eu não sei se você quer fazer um comentário antes. Só comentar que, obviamente, ele foi um grande músico, um dos principais músicos da atualidade, era um dos principais músicos gaúchos da atualidade. O Yamandu Costa gravou com ele, né, e ele tem um histórico também de serviços públicos. Ele foi muito tempo secretário de Cultura de alguns municípios, inclusive o Musicanto, que é um festival nativista de Santa Rosa, deve-se ao período em que o Luiz Carlos Borges era secretário de Cultura de Santa Rosa. Então, ele é de Santo Ângelo, na verdade, isso, né? Ele é de Santo Ângelo, trabalhou em Santa Rosa nesse período, e o Musicanto é de lá. Nesse período da década de 80, um festival nativista que existe até hoje, que teve aí, digamos assim, o toque, né, do Luiz Carlos Borges. E é interessante porque quando nós pensávamos hoje em falar ou não dessa perda, que não é uma perda, é um legado que fica, a gente pontuou com o Álvaro justamente isso. Deixa uma história, deixa uma contribuição importante, e agora um pouquinho do Luiz Carlos Borges para todos nós. Olha aí, pessoal, então, como eu prometi, este é o vídeo número 2, prontinho para vocês. Hoje é segunda-feira e, como prometido, estamos de volta. Eu tava carneando um touro, fazendo um charqui bem forte, lonqueando o couro, quando anunciaram no rádio o freio de ouro. E eu fui no fundo do campo e voltei meu morro. Deixei pousada em mangueira, tosei volteado, ficou com pose de pingo de delegado. Então eu disse comigo, bem entonado: segunda-feira nós dois temos consagrado. Botei um freio com palmo e meio de perna, senão o meu mouro enquecha e se desgoverna. Tapei meu chapéu na testa, que eu sou da coisa, e entrei no parque com pose de Wilson Souza. De pronto eu vi a má vontade com o meu cunhudo, porque tava meio magro e meio peludo. Ouvi quando um dos jurados falou em esquila, e de vereda eu já tava no fim da fila. Então eu disse pro Moro que nesse dia nós ia ter que mostrar tudo o que sabia. E enquanto os
outros entravam no tranco e trote. Pra impressionar nós entremos a todo galope. Mas veio a tal da figura amaldiçoada. Olhei pra uns fenos, senti que ia dar cagada. Meu humor louco de fome da adelgaçada parava em tudo que é fardo pra dar bocada. E essa semana nós tivemos que noticiar aqui também a perda da Rita Lee, hoje do Luiz Carlos Borges. E hoje todas as rádios que tocam música gaúcha prestaram um tributo, né? Pra gente ver a importância dele. É muito lindo, muito prazeroso. E aqui a gente já começa a cantar um pouquinho junto, cantarolar, porque fica essa memória na nossa mente e no nosso coração. Vamos retomar a conversa com a doutora, então. Ainda tem emoções, só para avisar, tá, Álvaro? Ainda temos emoções para Tá hoje. certo. Doutora Eliane, quais são as suas considerações? Que mensagem que a gente pode deixar para essas mulheres que estão nos assistindo ou para quem comentar? Olha, teve uma doutora que falou que podemos pedir ajuda. Ah, que ótimo isso, Janice. Eu acho que é importante, assim, que a gente possa olhar para cada mãe, né, não com uma expectativa social, né, mas olhando a experiência que elas também vivenciaram na criação delas enquanto bebês, enquanto filhas, né, porque elas estão passando, na verdade, as vivências, né, para os seus filhos. Então, essa construção da maternidade é algo muito importante, né, e a construção já diz, né, não é nada pronto. Isso vai ser constituído durante toda a gestação e no pós-parto. E a internet possibilita que as mães busquem ajuda hoje, que elas pensem, que elas busquem estratégias para criarem seus filhos, quando percebe que a mãe que deu o seu melhor, e todas as mães dão o seu melhor, mas quando elas percebem que não saiu como elas gostariam, que elas busquem uma ajuda, que elas busquem entender o que está acontecendo. Álvaro, nós temos hoje o Carpinejar, ele gravou uma websérie. E nós vamos revelar a empresa que o contratou, porque senão nós não podemos usar o vídeo. Até por uma questão que está publicamente disponível também para que as pessoas acompanhem, né, no YouTube, mas é bom a gente fazer referência. Fabrício Carpinejar, que é um grande comunicador, um poeta, um escritor, um artista, ele escreve, doutora, e grava uma websérie, não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver, mas é muito bonito e muito profundo. É muito bonita e profunda a websérie. E ele fala justamente sobre esse pós-perda de uma mãe, né? Como é que você vivenciou a mãe em vida e como é que é depois administrar esse sentimento. E ele traz duas frases que me chamaram muito a atenção nesse texto, que é muito bem escrito sempre. Ele fala que a saudade só existe quando você esteve presente, ou seja, que nessa semana a gente lembre de estar presente com as nossas mães. E a outra frase, Álvaro, que eu comentei com você quando você chegou, é que a culpa tem ciúme da saudade. O que você acha disso, Álvaro? É verdade. São frases profundas aí para nós podermos refletir, inclusive, nessa data tão comemorativa do Dia das Mães. Né? Você se despede, então, Álvaro? Eu vou me despedir, só que eu vou dar oportunidade para a doutora, para ela também poder colocar à disposição os seus serviços para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Como é que ele encontra também as pessoas que eventualmente podem estar precisando de uma ajuda nesse momento, poder conversar, procurar o seu consultório, está disponível nas redes sociais. Por gentileza, doutora. Então, Álvaro, esse trabalho, então, ele envolve, né, desde do planejamento do nascimento do bebê, a gestação, o pós-parto, né, a psicologia da perinatalidade, que envolve todas as questões do nascimento. E eu vou passar, então, o meu Instagram, né, @psicóloga Eliane Dalacqua. É bem simples. A doutora oferece muitas lives, muitos serviços gratuitos e amanhã mesmo tem um. Isso. Que horas? Vai ser das 10h30 às 11h30. Ele está disponível no site da Unimed de Porto Alegre, no programa que eles têm, que é Viver Bem. Então, uma palestra, vai ser sobre a construção do amor materno. Apareceu aí na tela a descrição desse serviço, doutora. E para quem eventualmente pegou o programa em andamento, ele vai estar disponível posteriormente na nossa página do Instagram. Aliás, na nossa página do Instagram nós temos alguns recortes, mas com a indicação do link do YouTube. O link do YouTube com o programa completo, então dá para acompanhar a entrevista completa da doutora, saber dessa questão toda.
Eu Doutora, agradeço o convite. Nós que agradecemos sua presença, Obrigada. vamos lhe convidar em outras oportunidades para estar conversando conosco Obrigada, aqui. Janice. Obrigada, Ficamos doutora. muito satisfeitos com a sua presença. Obrigada. Igualmente. Janice, obrigado pela parceria mais uma vez. Até amanhã, então. Que linda parceria, viu, Álvaro? Uma ótima noite. Por onde andamos, sentimos esse carinho de todos vocês. Muito E obrigada. assim nós desejamos uma ótima noite também a todos os nossos espectadores. E retornamos amanhã ao vivo, 7h30, com o Contraponto. Até lá. Boa noite. Só amadurecemos depois que perdemos a mãe. Antes, ainda podemos ser crianças, ainda temos inocência, ainda temos ingenuidade. É quando a mãe parte que você assume a responsabilidade da sua vida. Você atravessa uma ponte para nunca mais retornar entre quem você era e quem você é hoje. É uma ponte. Os olhos mudam com a morte. Aquilo que antes tinha graça, não tem mais. E agora você tem um superpoder da sua fraqueza. Você se volta para dentro de si, para dentro da casa, para dentro da lembrança. Seus olhos sempre estão procurando algo que não está mais ali, alguém que não está mais ali. Depois que você perde a mãe, é que você mergulha na saudade. Não entra na saudade, no raso da saudade, como fazia antes. Antes, você tinha uma saudade de 1 ou 2 minutos. Agora, você tem uma saudade maratonista, uma saudade longeva, uma saudade de 1, 2, 3 horas. Uma saudade que você pode ficar imóvel por horas e horas, sem sentir falta de reagir aos outros, de sair daquele estado. É a saudade mais funda que existe, é a saudade do luto da mãe. Nenhuma saudade outra pode ser comparada a ela. Mas se você sente saudade, por mais que pareça que ela é triste, fúnebre, ela é alegre. Sentir saudade é alegria, porque você tem o que lembrar. Você esteve presente. Saudade só existe quando você esteve presente. É diferente da culpa. A culpa tem ciúme da saudade. A culpa é se arrepender de tudo o que você não fez.